El departamento boliviano de Cochabamba declaró estado de emergencia a causa de los desbordes de los ríos que afectan a más de 6. Registrado en el departamento en las últimas horas han provocado crecidas importantes. Declaran estado de emergencia por inundaciones en Bolivia y Perú. Al menos 6.000 familias han sido evacuadas de sus hogares en la zona rural de Bolivia y cientos de cultivos y propiedades han sido destruidos por las aguas, mientras que en Perú las inundaciones han causado que decenas de hogares y edificios colapsen. Autoridades y habitantes trabajan para atender las zonas afectadas. Todas son asistidas tanto por Defensa Civil, la Gobernación Departamental del Beni y también las Fuerzas Armadas. Familias. Luego de las fuertes lluvias, las principales vías de comunicación se encuentran inundadas. Autoridades activaron una campaña para recolectar alimentos y ropas destinado a las familias que han perdido sus enseres. A gente foi acionado para fazer deslocamento até a Bolívia. Esse acionamento foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores através do pedido do presidente da Bolívia. Então, veio pela cadeia de comando, chegou até o segundo BAVEX. E o segundo porque era a unidade que tinha os Cougares, que eram as aeronaves maiores na época. A preparação, a gente tinha uma noção mais ou menos do que era a operação, que era principalmente a parte de logística. Lá, o mais importante era o transporte de alimentos, remédios, barracas e coisas assim, né? Então era a missão prioritária do lugar. E aí foi enviada uma equipe SAR, que era composta pelo sargento Lage, hoje é subtenente Lage, e eu fui escalado como auxiliar. A gente tinha uma noção do que mais ou menos a gente ia encontrar lá, que era a parte de inundações. Mas a gente não tem muita noção de como é que era o terreno, né? Se era uma área muito plana, se nós tínhamos mata, se nós tínhamos algum lugar mais elevado que pudesse ter deslizamento. Então, na hora de a gente preparar, a gente fez um pacotão. A gente pegou tudo que podia. A gente pegou equipamento de mergulho, pegou principalmente material de resgate. Chegando lá, a visão era impressionante. Para qualquer lado que você olhava, parecia, às vezes, dava a sensação de que você estava voando sobre o mar. Que tinha algumas vezes, você olhava, você via bastante vegetação, alguma coisa assim, né? E tinha lugares que você olhava, até onde a vista alcançava, você só via água, cara. Você não via árvore, você não via vegetação, praticamente era só água. Acontece que a parte leste da Bolívia, que é colada no nosso Pantanal, ela é um enorme plano.
e ela está abaixo do nível do mar. E quando deu essas inundações, a água, a partir do momento que ela saiu da caixa do rio, ela não tinha nenhum obstáculo natural na frente, então ela foi embora. A área é enorme que foi inundada. A gente ficou alojado na cidade de Santíssima Trindade, que é a capital do estado de Beni, e sede da 5ª Brigada Aérea da Força Aérea da Bolívia. Então a gente normalmente recebia uma ordem de operação na parte da manhã e uma ordem na parte da tarde. Aí eram feitos, os soldados da Força Aérea da Bolívia faziam o carregamento da aeronave, coordenado pelos nossos mecânicos. Eles recebiam a carga e ajeitavam ela dentro da aeronave, faziam a amarração da carga, tudo. E daí fazia esse deslocamento para um determinado ponto que a Força Aérea da Bolívia nos dizia para onde ir. Nessa operação normalmente ia ou eu ou o Sargento Laje, um dos dois ia junto, porque normalmente a gente pousava em localidades que tinham muita população ilhada. E quando chegava uma aeronave, todo mundo ia para lá para conseguir alguma coisa, seja comida, seja medicação, qualquer coisa. Um dos membros da equipe estaria junto justamente para quê? Na hora do acionamento, fazia segurança do cone de cauda da aeronave para evitar que alguém chegasse próximo, né, do rotor de cauda da aeronave. As missões basicamente era logística. Então sempre quando a gente saía levando material, a gente voltava trazendo pessoas. E a aeronave chegava, claro, controlado pelos mecânicos dentro da sua capacidade, né, de peso máximo de decolagem, mas cheio, né? Todos os bancos vinham lotados, pessoas sentadas no chão, trazendo mala. Às vezes tinha gente que nem mala tinha, trazia saco, roupa, coisa assim. O pior lá que a gente enfrentava era a chuva. Praticamente todo dia chovia, uma chuva forte, chuva típica de verão, né? Nas operações que a gente teve lá, o problema foi a própria inundação em si. Nós tivemos um caso lá, a gente foi acionado um dia para ir até uma fazenda para fazer o resgate de uma família que estava numa fazenda que estava ilhada. Eles já estavam há 15 dias morando dentro de casa com os pés na água. Então quando a gente chegou lá, o que eles tinham feito? Eles pegaram os móveis, as mesas, cadeiras, tudo, e colocavam as crianças em cima desses móveis. Mas os adultos não tinham escapatória. Qualquer deslocamento que eles tinham que fazer, eles tinham que ficar dentro da água. Assim, não era muito alto o nível da água, mas era o suficiente para você, no pátio da casa, ter água mais ou menos na altura da cintura, e dentro de casa eles tinham água mais ou menos na altura da canela. A gente foi acionado para ir para essa fazenda fazer o resgate dessa família. Quando a gente estava recebendo a missão, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que a gente tinha que resgatar era um bebezinho de 2 anos de idade. O SAR da aviação do Exército, ele é pensado para a aviação do Exército. Na aviação do Exército a gente não tem criança. Então o nosso equipamento é para adulto. Aí eu, conversando com o Laje, eu disse assim, como que nós vamos fazer para trazer essa criança de 2 anos para dentro da aeronave? Fomos até a nossa reserva de material e começamos a separar o material que a gente ia precisar para a missão. E daí eu abri a nossa essa canastra de material e comecei a olhar. Sabe quando você abre a geladeira e fica olhando assim, o que tem dentro? Eu abri a caixa e fiquei olhando, tentando imaginar como eu vou fazer. E daí tinha um colete salva-vidas dentro da nossa canastra e os triângulos de evacuação. Aí eu pensei, meio que visualizei e peguei um colete salva-vidas
e levei junto. E o Laje ficou na casa e ele ia vestindo o triângulo de evacuação nas pessoas, ia preparando as pessoas para o içamento. E na primeira vez que nós descemos, eu auxiliei ele a fazer a preparação de uma das vítimas, que era a mãe das crianças, e eu fui meio carregando ela, meio auxiliando ela a andar até embaixo da aeronave, e a primeira pessoa que subiu no içamento foi a mãe. Por que a gente fez primeiro o içamento da mãe, se normalmente se priorizam as crianças, né? Tá, eu vou levar uma criança para dentro da aeronave. Lá dentro tem 3 mecânicos trabalhando, preocupados com a aeronave, preocupados com o desempenho da aeronave, com como fazendo o içamento nosso e tal. Quem que vai cuidar dessa criança lá dentro? Então foi por isso que a mãe subiu primeiro. Chegamos na aeronave, eu tirei o equipamento dela e desci. Quando eu cheguei embaixo, o Laje já estava com a próxima vítima já pronta. Eu entreguei o material para ele, ele me passou a vítima, eu subi com um menininho de 2 anos. A história do colete salva-vidas. Ele tem regulagem, mas não o suficiente para um bebê. Então o que eu fiz? Eu empacotei o nenê dentro do colete para aumentar o volume dele. Apertei no máximo que deu o triângulo de evacuação e ao invés de prender o triângulo na parte de baixo do meu baudrier, eu prendi no anel aqui do peito. E quando a aeronave foi içada, eu segurei ele como se estivesse segurando no colo. E o engraçado é que quando terminou a operação, que eu voltei para a aeronave, a gente tirou uma foto dessa criança, ele estava dormindo do lado da mãe. Com todo aquele barulhão que estava no helicóptero e tudo. Depois eu subi com um menino de 8 anos, eu acho que se não me engano ele tinha. Esse foi engraçado, porque ele estava aparentando estar muito nervoso, sabe? E eu brinquei com ele, falando que aquilo era como se ele estivesse num parque de diversões. E quando eu falei isso, ele parece que ele relaxou, cara. Durante a subida ele veio até sorrindo. Olhava para um lado, olhava para o outro, assim, deu uma relaxada. E depois eu subi uma menina de 12 anos. O curso SAR, cara, ele te ensina, ele te dá muita bagagem, te ensina a usar o equipamento. Mas o curso SAR, ele te dá uma coisa, cara, que é muito importante para a função. Ele te ensina a pensar, a improvisar, a resolver problemas, né? E foi graças a esse treinamento que a gente conseguiu cumprir essa missão. A gente cumpria o nosso expediente, carga horária normal, né, do nosso expediente, horário normal daqui de Taubaté. Então, às 17 horas era o encerramento do nosso expediente. E nesse dia específico em que houve um acionamento de um acidente aéreo, quando faltava mais ou menos uns 15 para as 5, 10 para as 5, aí o comandante do batalhão veio até nós e nos comunicou que era para nós prepararmos a aeronave, prepararmos o equipamento que tinha sido acionado um alerta de um acidente aéreo, com 3 vítimas. E nós decolamos. Localizamos o sinal de fumaça do acidente e contornamos, fomos até o local, conseguimos localizar a aeronave acidentada e o sargento Laje desceu da aeronave para ver se ele achava alguma vítima. Ele chegou lá, ele encontrou a aeronave parcialmente submersa, ele até mergulhou na pinéia para tentar ver se achava alguém e efetivamente não tinha ninguém. Então a gente se deslocou para uma fazenda próxima, que era o local da onde o avião tinha saído, onde ele tinha decolado. E chegando lá a gente ficou sabendo daí que a vítima, que era o piloto do avião que havia falecido, os próprios habitantes ali da região colocaram o corpo dele numa embarcação e levaram para uma cidade próxima. E nós embarcamos as 2 vítimas que estavam lá na fazenda. Então a gente chegou lá, embarcou as 2 vítimas, o médico atendeu, um dos homens estava com 40% do corpo queimado e o outro estava com 80% do corpo queimado.
eram queimaduras mais superficiais, não tinha nenhuma queimadura mais grave, de terceiro grau, por exemplo. Tinha uma ou outra queimadura de segundo grau, mas principalmente queimadura de primeiro grau. O legal aí de se comentar é a capacidade operacional da tripulação da aeronave. Que durante o deslocamento de retorno, a gente viu que a gente não ia conseguir chegar na base com luz natural. Então, mesmo durante o deslocamento, as tripulações se equiparam com óculos de visão noturna e a gente já chegou na base, já tinha escurecido, a gente chegou com o pessoal operando com óculos de visão noturna. O Major Rômulo, se não me engano, ele falou que entre o recebimento da missão e a decolagem da aeronave, a gente utilizou apenas 14 minutos. 14 minutos a gente preparou a aeronave, a gente preparou o material SAR, a gente pegou o material emprestado da Força Aérea da Bolívia, a gente se equipou e em 14 minutos a gente decolou para cumprir a missão. Conhecida internacionalmente pela cor laranja, a atividade de busca e salvamento está presente na aviação do Exército desde o início das suas atividades. A primeira turma foi formada pela Força Aérea Brasileira em 1990, no Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, o PARASAR. Hoje, o efetivo de 80 militares SAR, entre soldados, cabos, sargentos, subtenentes e oficiais, está presente nos batalhões da AVEX em Taubaté, Campo Grande e Manaus. A sua principal missão é de participar da busca das tripulações de aeronaves abatidas, acidentadas ou em pane, socorrer e resgatar os tripulantes e recolher ou destruir material que não deva cair em mãos inimigas. Também apoiam a comunidade civil por meio do resgate de vítimas de acidentes aeronáuticos ou em calamidades públicas. As equipes utilizam modernos equipamentos de resgate, fazem o emprego de óculos de visão noturna e, dependendo do local e das circunstâncias, portam pistola calibre 9mm ou então fuzil calibre 7.62. O curso SAR seleciona os militares através de um processo seletivo que inclui avaliações psicológicas e físicas. Com 27 semanas de duração, o curso inclui operações aeromóveis, atendimento pré-hospitalar, operação e planejamento de busca, operações em montanha, resgate em ambiente de difícil acesso, salvamento aquático, mergulho livre e mergulho autônomo. Ok. Iniciando o embarque do ferido, ok? Deu parada. Quente. O Andrew, na marca ele, por favor. Vamos resgatar o bombeiro agora ou vai levar esse ferido pra lá? Levar pra lá porque a outra fase também. Ok, ciente. Então vamos soltar o kit e recolher, ok? Dá pra mais um, hein, capitão? Vamos embora. Dá mais um. Dá mais um? Ok, ciente. Livrando. Oi? Chego. Chego. Ok, preparando para mais um, tá ok? Tá ok. Como estaria feliz? Tá no 8, quase 9. Tá ok, gente. Ok, livrando o guincho. 250 agora. Recolhendo o guincho. Guincho
recolhido. Desliga, por favor, o guincho, hein, Alfa. Ok, sim, a cabine está pronta. Esquerda, cada cima linda, pode. Direita tá livre, amarelo. Ok, ciente. Quantos ficaram lá embaixo? Ficaram 2, deixa eu ver, vou abrir a porta. 3, tem mais um aqui à esquerda. 3, direitinho. Tá livre. De 26 de janeiro a 28 de fevereiro de 1995, Equador e Peru entraram em guerra por uma disputa fronteiriça na Cordilheira do Condor, por onde passa o rio Cenepa, em plena selva amazônica. Os países já haviam se enfrentado em algumas ocasiões anteriores, e nesta última vez, as lutas na terra e no ar deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos. Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos intervieram para que a paz fosse alcançada, dando origem à MOMEP, Missão de Observadores Militares Equador-Peru. A missão foi criada em 10 de março de 1995, com o objetivo de fazer a demarcação dos limites territoriais entre os países naquela região específica, bem como a verificação da desmilitarização de áreas. Ao todo, a MOMEP durou pouco mais de 4 anos, sendo concluída em 17 de junho de 1999. O Brasil participou com 191 militares. O Destacamento de Aviação do Exército mantinha permanentemente 10 pilotos, 10 oficiais de manutenção e 10 mecânicos de voo. Em 97, o Brasil passou a ser responsável pela MOMEP, onde participavam norte-americanos, argentinos, chilenos e os 2 países envolvidos. Assim, o Brasil adquiriu 4 Black Hawks. Inicialmente, nós fomos para Stratford, em Connecticut, e ali fizemos toda a parte teórica do Black Hawk. Ainda recebemos as aeronaves. A partir daí, as aeronaves e os alunos foram para Troy, Alabama, no sul dos Estados Unidos, onde nós tivemos a parte prática. E ali fomos treinados na operação da aeronave e também com óculos de visão noturna. A partir dos 2 meses de treinamento em Troy, no Alabama, nós decolamos para fazer o desafio da travessia entre os Estados Unidos e o Equador. O último ponto dos Estados Unidos foi West Palm Beach. E dali nós decolamos e pernoitamos na República Dominicana. No dia seguinte passamos pelas Ilhas Virgens Americanas com pernoite. No 3º dia pernoitamos em Granada. No 4º já em Caracas, na Venezuela. E no 5º dia, último dia, em Rio Negro, na Colômbia. Estamos em Caracas, na Venezuela, onde fizemos nosso último pernoite, para mais uma jornada em direção hoje à Colômbia. Nós vamos tentar chegar em Colômbia. Nosso último pernoite antes de chegarmos a Pachuca. Durante todo esse trajeto, o nosso maior desafio foi na Colômbia, porque nós tivemos que cruzar 2 vezes os Andes em função da área dominada pela guerrilha colombiana, pela FARC.
e tivemos que cruzar alturas de mais de 10 mil pés, uma altitude muito elevada não só para a aeronave como para os próprios pilotos, sem levar ainda em consideração as condições meteorológicas no voo de montanha. E assim, no dia 31 de outubro de 1997, chegamos em Patuca no período noturno. Patuca era uma base militar no Equador, de onde sairiam todas as operações da MOMEP. E foi uma chegada muito estressante, porque como não conhecíamos o terreno, a gente aproximou para uma região que começou a voar poeira para tudo quanto é lado. E por muito pouco nós não tivemos o nosso primeiro acidente em solo fora do Brasil. Na MOMEP, o Exército Brasileiro, ele participou como apoio administrativo e também com as operações aéreas fornecidas pela aviação do Exército. Para cumprir a sua missão, o coordenador-geral da MOMEP contava com um grupo de observadores militares e um Estado-Maior. O Estado-Maior da MOMEP ele trabalha para operacionalizar as diretrizes do coordenador-geral da MOMEP. Ele é composto como oficial de pessoal, o M1, um oficial da Força Aérea Brasileira, que exerce também a função de assistente secretário do coordenador-geral e é também o oficial que assessora o coordenador-geral, por via de consequência a MOMEP, quanto ao emprego do C-98, o avião Caravan, que fica em condições de fazer o transporte do coordenador-geral da MOMEP. O M2 é um oficial do Chile, que tem sob sua responsabilidade o setor de inteligência da MOMEP. O M3 é um oficial argentino, que é oficial de operações, que tem sob sua responsabilidade os observadores militares. Então ele é que faz o emprego dos observadores militares no nosso centro de operações permanente, no nosso SCOP, no escritório de Bagua e também nas patrulhagens, nas verificações, na zona desmilitarizada, Alfa e zona de controle. O M4 é um oficial americano, ele tem sob sua responsabilidade basicamente o problema de alimentação, avião de asa fixa e meteorologia aqui na nossa base de Patuca. Temos também no Estado-Maior um oficial equatoriano e um oficial peruano. Cabe ressaltar que eu, como chefe de Estado-Maior, sou também o comandante de contingente brasileiro, que é composto então dos observadores militares, dos elementos do grupo de apoio e dos elementos do destacamento de aviação do Exército. Então, com os 4 Black Hawks, nós fazemos diariamente algumas patrulhas. Mas as condições meteorológicas da região eram muito críticas. Tanto que a gente sempre marcava, a partir das 8 horas da manhã, saída de hora em hora, porque dificilmente a gente conseguia decolar na primeira hora, porque era muita chuva. E toda vez que uma operação, que uma patrulha saía, um Black Hawk, para fazer o que nós chamamos de rotação, que era uma missão de reconhecimento, um piloto do Exército, um militar do Exército, ficava junto ao radar meteorológico operado pelos americanos,
porque em caso de chuva, de tempestade, ele nos avisava com a devida antecedência para que a gente pudesse retornar o mais rápido possível. Normalmente a gente se afastava em torno de 40 a 1 hora de voo, e era numa região muito confinada, uma região que não havia ponto nenhum de pouso, a não ser nos locais pré-estabelecidos. Toda aquela região era uma região minada, então a gente não podia pousar 1 metro além do estabelecido, porque devido às chuvas as minas foram sendo deslocadas. E toda aquela região virou uma região minada onde ninguém sabia exatamente onde elas estavam. Tanto que, com muita frequência, nós fazíamos evacuação de militares, por vezes equatorianos, por vezes peruanos, que tinham pisado numa mina antipessoal e acabavam perdendo algum membro, normalmente os inferiores. Fala, Budigão! Batuca! Olha o nosso ginásio de esportes. A nossa rotina diária na MOMEP começava muito cedo. O sol nem estava nascendo, a gente já ia para a pista para fazer nossa atividade física em jejum. Fazíamos corridas, fazíamos atividades físicas, e em seguida a gente tomava o nosso café e logo depois havia o briefing. Todo voo existia uma equipe, e nessa equipe sempre tinha um observador militar, que era ou dos Estados Unidos, ou da Argentina, ou do Brasil, ou do Chile, mais um representante equatoriano e um representante peruano. E assim eles saíam para saber se o acordo estava sendo executado, se o acordo estava sendo mantido. Dentro das diversas missões, algumas eram simplesmente você percorrer determinada parte do terreno para que visse se tinha algum movimento de tropa. Em outras, a gente pousava no destacamento específico, e nessa hora que não podia sair daquela área estabelecida para o pouso do helicóptero. E assim desembarcava apenas o observador militar do país, mais o representante equatoriano, o representante do Peru, para que pudesse fazer o reconhecimento devido. Além das missões habituais, nós estamos ali para atender toda a região. Graças à flexibilidade da tropa, a MOMEP atendeu várias chamadas de emergência da população local. Como exemplo, o resgate das vítimas do desabamento de uma ponte. Nós recebemos um acionamento por volta de 11h30 da manhã e saímos daqui com a aeronave de alerta, que todos os dias temos uma aeronave de salvamento que fica pronta para qualquer emergência. Saímos daqui preparados para o pior. Aí chegando na região do acidente, já podemos de longe avistar o carro no meio do rio. E havia pessoas em cima do carro, graças a Deus, vivas. Aí começamos a fazer a operação de guincho e eu tive a grande graça de conseguir tirar 4 adultos e 3 crianças de lá com vida. Gravemente feridos, mas com vida. E de lá foram para os hospitais próximos daqui. Num dos voos eu tive que fazer um pouso no aeroporto de Macas, um pequeno aeroporto próximo a Patuca. Quando eu aproximei com o Black Hawk, eu fui orientado por um balizador. Era um aeroporto muito pequeno, mas eu obedeci exatamente o que o balizador pediu e estacionou minha aeronave. Após estacionar minha aeronave, eu fiquei sabendo que, na verdade, não existia balizador naquele aeródromo. Era um maluco que toda vez que pousava uma aeronave, ele pulava a cerca e ia lá balizar as aeronaves. No dia a dia da MOMEP,
Era uma situação muito difícil, porque o ambiente era muito quente durante o dia, nós dormíamos em barracas do lado da pista de pouso. Era impossível você permanecer na barraca devido à alta temperatura. E à noite era frio, então você tinha que usar uma manta para dormir. Essa aqui é minha barraca, minha casa. Vocês vão conhecer a hora. Aqui moram 5 pessoas, todos capitães. E aqui é a nossa TV. Aqui a temperatura chega a atingir 50 graus durante o dia. Aqui é o nosso refeitório, onde fazemos todas as 3 refeições. Nosso amigo Alex Silva Júnior. Aqui é a nossa sala de operações. E nessa região chovia muito. A gente vivia praticamente em lama. Era o dia inteiro com chuva. Eu acho que eu não passei um dia na MOMEP sem ver a cara da chuva. Isso dificultava a nossa operação militar. À noite, nós sempre tínhamos a previsão de treinamento com óculos de visão noturna, porque poderia ter uma evacuação aeromédica. Mas dificilmente a gente conseguia fazer. E toda vez que a gente conseguia, ficava um homem, um militar de plantão, de olho no rio, porque era do rio que surgia uma neblina. E essa neblina ela poderia ser perigosa para o óculos de visão noturna, porque embora você consiga enxergar através da nuvem, quando se torna muito densa a nuvem, do nada você perde completamente a visibilidade. A Vespa te pegaram? A 27 vai para onde? Vai para aqui. Acá está Jefferson. Voy a meterlo en el asiento. A presença dos helicópteros da AVEX na região permitiu a realização de patrulhamentos frequentes na área de operações, localizada na Cordilheira do Condor. Dessa forma, a missão executou tarefas de separação e desmobilização das forças contendoras e possibilitou verificações frequentes no interior da zona de conflito.
Após ter chegado a um acordo, Equador e Peru demarcaram as suas fronteiras sob coordenação dos países da MOMEP e concluiu com êxito a sua missão após ter fixado o último marco da fronteira terrestre entre os países em 13 de maio de 1999.